Tudo começou antes mesmo de você entender o que era vencer, antes de ter sonhos grandes, antes de saber o que era coragem. Ainda pequeno, você aprendeu que errar era perigoso, porque cada erro vinha acompanhado de uma consequência, uma bronca, um olhar de reprovação, um silêncio que doía. Você percebeu que, quando falhava, o mundo ao redor se afastava, como se seu valor diminuísse toda vez que não acertava. E foi assim, em silêncio, que nasceu o medo. Ele não gritava, ele não aparecia de forma óbvia. Ele se escondia nas pequenas coisas, na mão que tremia para levantar na sala de aula, na vontade de tentar, sufocada por uma dúvida, na ideia boa que você preferiu guardar para não ser julgado. O medo foi crescendo junto com você, disfarçado de cautela, justificado com frases como "não é para mim" ou "melhor não arriscar agora". Mas por dentro você sabia. Era o medo falando mais alto. Era ele decidindo por você, limitando o que você poderia viver, freando sonhos antes mesmo deles darem o primeiro passo. Aos poucos, tentar deixou de ser liberdade e virou ameaça. Toda vez que pensava em fazer algo novo, sua mente lembrava das vezes que deu errado, das risadas que você escutou quando falhou, do desconforto, da vergonha, da frustração. E então, para não sentir isso de novo, você começou a evitar o novo, a evitar o desafio, a evitar se expor, a evitar até mesmo os seus próprios desejos. Você começou a viver no modo evitar dor, mas ninguém te explicou que nesse modo você também evita alegria, evita descobertas, evita evolução, evita momentos que poderiam mudar tudo, evita se encontrar, evita ser. E a cada vez que você deixava de tentar, algo dentro de você se apagava, não de uma vez, mas aos poucos, como uma vela que vai perdendo o brilho só porque ninguém protegeu do vento. O medo te protegeu, mas também te escondeu, te salvou da dor, mas te prendeu na estagnação, te impediu de errar, mas também te impediu de crescer. E agora, você vive preso entre dois muros. De um lado, o medo de falhar, do outro, o arrependimento por nunca ter tentado. Você se pega assistindo os outros, pessoas que erram, falham, caem, mas continuam tentando. E algo dentro de você grita: eu queria ser assim. Mas logo o medo responde: e se você não conseguir? E esse diálogo se repete todo santo dia, no fundo da mente, no fundo do peito. Você começa a achar que o problema é você, que talvez seja fraco, ou incapaz, ou lento demais. Mas não é isso. O problema não é você. É o sistema emocional que construíram em você. É o trauma disfarçado de timidez. É a crítica constante que virou voz interior. É a falta de incentivo que virou crença limitante. Você não é incapaz, só está paralisado, congelado pelo medo que te disseram que era proteção, mas que na verdade era só uma forma disfarçada de te fazer desistir. E desistir se tornou um hábito. Desistir no meio, antes de começar, antes mesmo de imaginar com clareza. Porque se você não tenta, não corre o risco de errar. E se não erra, não precisa se decepcionar. Mas o que ninguém te contou é que esse ciclo também te impede de se surpreender, de se encontrar, de vencer, de se reinventar. Você se lembra de quantas vezes teve uma ideia e guardou para si? Quantos planos foram deixados para depois? Quantas vezes você deixou a oportunidade passar só porque não se achava bom o suficiente? Essas memórias não somem, elas ficam e doem, porque não há dor maior do que olhar para trás e perceber que o único obstáculo foi o medo. Mas e se eu te dissesse que errar não te define? Que o erro não é uma sentença, mas um degrau? E se você entendesse que as pessoas que chegaram longe não são as que nunca erraram, mas as que erraram 1000 vezes e continuaram mesmo assim? E se você mudasse o olhar? E se, da próxima vez que falhar, você dissesse: tudo bem, ainda estou no caminho? E se o medo continuar, mas mesmo com ele, você seguir? A coragem não é ausência de medo, é agir apesar dele e tentar de novo, mesmo depois de falhar, mesmo com a voz interna dizendo que vai dar errado, mesmo com as cicatrizes, mesmo com o passado gritando, porque tentar é o único
caminho para viver de verdade. Você passou muito tempo sobrevivendo. Agora talvez seja a hora de viver, de se dar outra chance, de construir um novo padrão, de não mais fugir, mas de enfrentar. Errar faz parte. Todo recomeço começa com um tropeço. Todo voo começa com medo, mas só voa quem se permite sair do chão. E se hoje você tiver que escolher entre tentar e se frustrar, ou não tentar e se arrepender, que você escolha tentar, pelo menos uma vez mais. E se falhar, que fale em paz, sabendo que está em movimento, sabendo que está vivo, sabendo que o erro não te para, só te molda. Porque no final das contas, errar faz parte do caminho. Desistir de tentar nunca fez parte de quem você nasceu para ser.